E começa nesta terça-feira em São Paulo o Salão Internacional de Avicultura e Suinocultura. O repórter Marcelo Matos está no local, traz para a gente agora os detalhes, qual a expectativa, a programação do evento. O presidente deve comparecer, Matos, e o ministro da Economia. Exatamente, Adriana, e a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan, você observa aí a movimentação de chegada. É um evento importante, né? O Brasil é um dos principais produtores de avicultura e também suinocultura, exporta muito, é um mercado muito forte do nosso agronegócio. E o presidente Jair Bolsonaro, então, vai participar desse evento internacional aqui no Anhembi, na zona norte de São Paulo, a partir das 10h30, essa é a previsão. Como você disse, também fica a expectativa até da participação, uma palestra do ministro da Economia, Paulo Guedes, uma aula magna aqui que será dada, portanto, por ele, de acordo com os organizadores. Bolsonaro está em São Paulo desde essa segunda-feira. Ontem se encontrou com o PIB financeiro do país na FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, fez referências ontem aos governos de esquerda, para os banqueiros brasileiros. Olha, como está a economia lá, o sistema financeiro da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, fez a referência também da Colômbia, que agora também terá um governo de esquerda, Gustavo Petro. Ele não compareceu justamente na posse do último domingo, enviou, portanto, Carlos França, o seu ministro de Relações Exteriores, assim como ele também não compareceu à posse do presidente da Argentina, e fez também reclamações em relação à carta, né? Os apoiadores de Bolsonaro consideram que a carta da Universidade de São Paulo, que será lida nesta quinta-feira no Largo São Francisco, é uma carta política, é uma carta que tem justamente aí o intuito de apoiar de uma maneira o ex-presidente Lula. E o presidente ontem disse o seguinte, que é muito fácil assinar a carta, mas não ter o compromisso de ser um democrata, fazendo referências aí do apoio dos governos petistas a ditaduras como Cuba e também da Venezuela. De qualquer forma, então, hoje ele estará aqui, uma agenda extensa em São Paulo também. Na hora do almoço terá um evento com a Caixa Econômica Federal, o programa Caixa para Elas, em Pinheiros, e na sequência irá se reunir com o setor imobiliário aqui de São Paulo, o Secov São Paulo, o Sindicato da Habitação dos Empreendedores na área imobiliária aqui de São Paulo. Fica a expectativa, hoje nós teremos também outro presidenciável aqui em São Paulo. O ex-presidente Lula participará de uma sabatina na Fiesp. Bolsonaro já avisou, inclusive, que não irá, portanto, na sabatina da quinta-feira. Era a data que foi escolhida para ele. Ele havia confirmado presença. 11 de agosto, quinta-feira, nós teremos a leitura justamente dessa carta que foi organizada pela Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito. Haverá, portanto, a leitura do Largo São Francisco. O presidente vive um momento de atrito com o setor financeiro, justamente por isso. Banqueiros assinaram essa carta. Na visão dos apoiadores de Bolsonaro, um viés político. Então ele cancelou a sua participação, também com jantar empresários na quinta-feira, não participará mais. E hoje nós teremos então a presença de Lula na Fiesp, o Fernando Haddad, o seu candidato aqui em São Paulo, participará, e da mesma forma aqui no Anhembi nós teremos a presença de Tarcísio de Freitas, que irá acompanhar o presidente Bolsonaro, ele que é candidato, portanto, aqui também ao governo do estado. Nós vamos acompanhar tudo, a expectativa da abertura aqui 10h30, depois uma sequência de agendas para o presidente aqui na capital, e ele deve retornar para Brasília, a previsão às 18 horas. Adriana. Perfeito. Qualquer novidade aí no evento, chama a gente por aqui, hein, Matos? Roberto Mota, é um encontro destinado ao pessoal do agro. O presidente Bolsonaro tem bom diálogo com esse setor, e Paulo Guedes está ao lado do Bolsonaro desde o começo do governo. Muito questionou-se já essa relação. O fato é que ele lida com um dos assuntos mais importantes de um governo, e deste ano especificamente, a economia. E um assunto que traz sempre notícias novas, né, Adriana? A inflação do Brasil menor do que a inflação dos Estados Unidos, um crescimento do PIB de 2%. Vale lembrar que a previsão inicial do crescimento do PIB era de 0,4%. Agora já está em 2% no momento em que o mundo mergulha na inflação. Enquanto isso, a Argentina, inflação de 60%, congelamento de preços, troca de ministro da Economia. O Chile vai ter um referendo para ver se adota uma Constituição modelada na Constituição da Venezuela. E o Gustavo Petro, da Colômbia, tomou posse dizendo que é preciso pôr fim à fracassada guerra contra as drogas. Isso aí é uma senha para a adoção das piores práticas de justiça criminal que a esquerda tenta disseminar pela América Latina.
o que vale ressaltar aqui, né, é que a economia está melhorando, a economia vai melhorar, principalmente por causa dos fundamentos, as privatizações, a liberdade econômica e agora a redução dos impostos. As notícias são boas. É muito preocupante para a campanha do presidente Jair Bolsonaro esse afastamento aí em relação à classe empresarial, esse cancelamento de encontro. É óbvio que não se ganha a eleição com o voto dos grandes empresários, mas é muito importante ter esse diálogo com a classe produtiva do país, justamente para entender, né, o que foi feito nos últimos 3 anos, como se avalia o desempenho do governo, do que foi feito em relação a isso, as condições que foram criadas para a atividade produtiva, que é a que gera empregos no país, e o que se propõe para os anos seguintes. Quer dizer, ainda que o presidente esteja aí e tenha algum resultado para mostrar em relação ao que foi feito nos últimos tempos, todos querem saber também o que mais está planejado, quais são as propostas do que vem pela frente caso ele seja reeleito. Então, essa sinalização da campanha do presidente Jair Bolsonaro de afastamento, de cancelar encontros e de confrontação, como a gente viu naquele discurso para a Febraban, não são positivos para a própria campanha.